Então vamos iniciar, né? Tá ok? Deixa ela começar a gravação, não é só um minutinho. Aí, pronto. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Noé, presidente do G7. A missão do Grupo G7 é participar efetivamente para o crescimento da sociedade civil e empresarial de Contagem. Visamos ser o grupo de referência na transformação das políticas públicas de Contagem. Nossos principais valores são a representatividade, o compromisso, o apartidarismo, a integridade e a imparcialidade. O Grupo G7 é composto por 7 entidades representativas do município e compõe o G7 a CCEASA, Associação Comercial da CEASA, a SIC, Associação Comercial e Industrial de Contagem, o CDL, Clube de Dirigentes Lojistas de Contagem, a CIEG, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, o CRCMG, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, o CREA-MG, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Contagem. Os nossos objetivos são atuar efetivamente na defesa dos interesses da sociedade civil e empresarial, promover ações conjuntas para estimular a parceria entre a sociedade e o poder público, colaborar com a administração pública municipal no levantamento de ações prioritárias e participar das principais decisões relativas ao crescimento do nosso município. Hoje estamos recebendo para o encontro o candidato Hélio ortopedista, que é candidato aqui à prefeitura do município de Contagem, pelo Partido Republicanos. Seja muito bem-vindo, candidato. As regras do nosso encontro foram acordadas previamente e o candidato recebeu antecipadamente as propostas do Grupo G7 e concorda com a gravação desta entrevista. A partir de agora, candidato, o senhor terá 20 minutos para falar sobre o seu plano de governo e sobre essas propostas que foram encaminhadas para o G7. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, tudo bem? Beleza? Então, me apresentando, eu sou o Dr. Wellington, mais conhecido como Dr. Wellington ortopedista, tá? E vou fazer uma apresentação aqui, resumidamente aqui, do nosso plano de governo. A gente fez um plano de governo muito voltado na parte da saúde e educação e na parte da saúde econômica também do nosso município de Contagem. Questão principalmente da saúde. A gente está num município de mais de 650 mil habitantes, município que cresceu muito nos últimos anos e, infelizmente, a questão da saúde não conseguiu acompanhar esse crescimento populacional. Hoje a gente tem um déficit muito grande nos leitos. A gente tem um hospital municipal que tem 251 leitos de adultos, que teria que ter uma média de mais ou menos 650 leitos. Então, hoje, quando uma pessoa precisa de uma internação, na maioria das vezes ele fica internado numa UPA para fazer o seu tratamento. Então, a gente tem como plano de governo aumentar a quantidade de leitos no hospital municipal. Hoje, eles estão querendo construir 2 novas UPAs, uma na região do Nacional, uma na região do Industrial. A gente quer transformar essa UPA em hospital dia. Contagem não precisa de mais UPA. A gente já tem 5 unidades de pronto atendimento, que já é compatível pelo tamanho da nossa população. Então, a gente vai transformar essas 2 UPAs no Nacional do Monte Cristo A gente vai transformar essas 2 UPAs no hospital dia. É uma alternativa que a gente encontra para a gente resolver também uma parte da questão do leito. A gente tem a questão da UPA JK Antiga também, que é um espaço abandonado aqui na região do Eldorado, uma região nobre nossa aqui. A gente vai pegar aquele espaço ali também, montar no centro de exames de prevenção de exames para oncologia. Hoje a gente tem muitos pacientes que precisam fazer um exame, tem uma demora muito grande, e quando faz um exame já está com algum tumor, alguma lesão mais expansiva, pela demora do nosso tratamento. Questão das cirurgias eletivas, Contagem não opera quase nada de cirurgias eletivas, então a gente vai dar uma alavancada também nas cirurgias eletivas. A gente tem hoje 8 salas no bloco cirúrgico, a gente pode deixar 2 salas no bloco cirúrgico por conta de cirurgias eletivas, tá? Sobre a questão de marcação de
consultas também. A gente pode também terceirizar uma parte, fazer uma parceria público-privada com as clínicas do nosso município, para que a gente possa agilizar essas consultas eletivas. Hoje, a média, para você ter ideia, para você consultar com um ortopedista, você demora de 3 a 4 anos. São mais de 15 mil pessoas aguardando um ortopedista na fila do SUS, são mais de 10 mil pessoas aguardando um oftalmologista, cirurgia de catarata, então, nem se fala e tudo. Né? Tá mudo aí. Oi, vocês estão me ouvindo? Não, aqui, ó. Peraí. Peraí. Oi, vocês estão me ouvindo? Aqui, ó, pronto, agora tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Sim. Tudo certo. Ouvindo tudo. Estão tudo ouvindo aí, né? Estão ouvindo. Tá. Peraí, só um minutinho aqui. Tá. Desculpa, que é porque estava falando que eu não estava ouvindo. Estão me ouvindo, né? Normal, tudo ouvindo. Tranquilo. Tá. Estamos ouvindo perfeitamente, não Tá. vemos a sua imagem, mas estamos ouvindo. Tá Não, ok? a imagem está imagem- aparecendo para mim também, não é? O áudio de todo mundo está desativado, Wellington. Enquanto você estiver falando, está todo mundo com o áudio desativado, é por tá. isso. Entendi, tá, desculpa. Então, a questão das consultas eletivas também. A questão da educação, eu pretendo pagar o piso salarial da educação, é a única região metropolitana que não paga um piso salarial da educação. Eu sei que a educação se inicia pelo pai e pela mãe, eu tenho uma filha, eu dou educação para ela todos os dias em casa, mas quando eu saio para trabalhar, eu preciso que minha filha vá para um colégio e continue tendo educação. Então, a gente tem que valorizar esses profissionais que, além de dar educação também, eles trazem conhecimento para o ser humano. E depois que a gente adquire um conhecimento, somente Deus que retira. Então, a gente tem que valorizar quem quer nos ensinar, que são os professores. Irei investir muito nas UMEIs também, de 0 a 2 anos também. São mais de 5 mil mães aguardando uma vaga nessas UMEIs. A mãe que precisa sair para trabalhar, que custa arrumar emprego, quando arruma emprego, não consegue trabalhar porque não tem um local seguro para deixar o seu filho. Então, a gente vai investir nessas UMEIs de 0 a 2 anos também. Questão da segurança. Hoje a gente tem a nossa guarda municipal, que ela é pequena pelo tamanho populacional. Essa queda de arrecadação que a gente está tendo também é um desafio também para a gente mexer na segurança, mas eu pretendo muito investir no sistema de câmeras de olho nu, aquelas câmeras também de leituras inteligentes que você consegue detectar carro roubado, pessoa que está foragida. Então, a gente pode fazer um monitoramento na nossa cidade, nas principais entradas e saídas do município, atrelada à Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. A gente não vai aumentar nosso contingente, a gente consegue melhorar um pouco a nossa segurança também. A questão de cultura, lazer que a gente tem hoje o Parque Fernão Dias, que está abandonado. Pretendo voltar com ele, com parceria com o Estado, através de uma parceria público-privada, onde que ali pode ser até um parque de exposição também. A gente pode fazer atrações também no nosso município, né? Questão de desenvolvimento econômico, nosso sistema de desenvolvimento econômico. A gente tem uma prefeitura que ela é muito burocrática. Tem até um amigo meu que foi construir um prédio aqui, ele desanimou de construir um prédio porque ele não conseguiu um alvará provisório. É um absurdo isso. Sendo que em Belo Horizonte, você vai lá, entra na internet, solicita, você consegue um alvará provisório, inicia a sua obra e depois a prefeitura vem averiguar se está dentro das normas e do parâmetro. Então, a gente quer desburocratizar esse sistema da prefeitura de liberação de alvarás. Eu sou a favor das doações de terreno para as empresas, desde que elas, instaladas no nosso município, forneçam mão de obra para a nossa população, mais ou menos de 70% a 80% sejam empregados aqui da nossa população. Próximo prefeito, eu sendo eleito, eu tenho por obrigação de acabar essas obras também que foram iniciadas, esse sistema de mobilidade urbana também, que é um grande avanço tanto para a população quanto para o empresário que precisa contratar sua mão de obra também, vai ser muito bom. A questão do transporte público também, a gente vai pegar muito pesado com essas empresas também, para a gente melhorar essa frota, instalação de ar-condicionado. Eu quero levantar um debate também com essas empresas também, para ver a questão da passagem gratuita acima de 60 anos também.
para ver o que a gente consegue fazer, ver se essa empresa tem algum interesse de trazer algum ônibus elétrico também para diminuir essa questão da poluição. A questão do meio ambiente, investir muito na coleta seletiva, conscientizar as nossas crianças. A gente tem mais de 62 mil alunos inscritos na rede pública, que a gente pode fazer palestra para todos esses alunos no dia a dia, para conscientizar a importância da coleta seletiva, da reciclagem também, que é muito importante. A gente tem a questão da Lagoa Várzea das Flores, que é uma das maiores riquezas naturais do nosso município também, conscientizar a preservação dela, do meio ambiente, fazer algum polo de atração turística para a Lagoa também é muito importante também. Tem como proposta também trazer uma rodoviária para o município de Contagem, uma cidade de mais de 700 mil habitantes, não ter uma rodoviária é incompatível também. Questão da taxa de engenho e publicidade, a gente irá dobrar a isenção, a gente vai fornecer isenção até 5 metros para ajudar o pequeno e médio comerciante. São eles que mantêm a nossa economia de pé hoje, são eles os geradores de emprego. Então, a gente vai dar essa contrapartida também para o pequeno e médio comerciante, pequeno e médio empresário também. Resumidamente, meu plano de governo é isso aí. Candidato, muito obrigado aí pela explanação, né, do seu plano de governo. A partir desse momento, nós iniciaremos aí uma rodada de perguntas. Cada entidade fará uma pergunta, o candidato terá 2 minutos para responder, a entidade terá 1 minuto para fazer as considerações e você terá 1 minuto para fazer a consideração final, tá ok? Ok. A primeira pergunta vai ser pela CCEASA, né, em ordem alfabética, e aí o candidato já até comentou aí que pretende manter e concluir as obras, né, a nossa preocupação está relacionada ali com as obras dos viadutos ali do entorno da CEASA e também relacionada ao sistema de mobilidade urbana, a possibilidade de termos ali na entrada da CEASA uma portaria desse sistema de mobilidade urbana para o funcionário da CEASA não ter que parar lá no shopping, né? Então, aí fica só essa provocação aí, se seria possível fazer um estudo sobre essa portaria lá na portaria pela Balestés na CEASA Minas, tá ok? Tá ok. Então, essa é a minha pergunta. Seria possível estudarmos aí a possibilidade de criarmos lá uma portaria na CEASA ali para esse sistema? Para que o ônibus possa parar ali naquele local ali, não é isso? Sua pergunta? Isso. Sim, é possível, sim. É uma região, ali é também uma região que vai crescer muito agora também com essa lei de ocupação de solo também, né? Mas é possível, sim. A gente tem que fazer um debate com as nossas empresas de ônibus. Eu não vejo essa dificuldade por parte deles também. Tá? Ganhando em cima disso aí é todo mundo, né? A empresa também. Mas eu não vejo dificuldade por parte deles também ter esse... falar um não, por que não faria isso, né? Sendo que a gente, como prefeito também, a gente vai querer ajudar o nosso transporte também, a gente vai cobrar muito do nosso transporte, a gente hoje tem uma frota muito sucateada, né? Aqui em Contagem, mas eu não vejo essa dificuldade, eu acho isso muito dentro da nossa possibilidade mesmo. Ah, tá ok. Candidato, eu agradeço a resposta, né? E agora nós passaremos aí a pergunta. O Cássio e o Humberto estão aí representando a CIENG. Eu vou passar a palavra para eles, enquanto o Cássio está disponível aí, Cássio, se quiser fazer uma manifestação juntamente com o Humberto, e aí a gente segue a ordem alfabética. Tá. Boa tarde, doutor Wellington. Boa tarde. Missão que é gerir o município. Doutor Wellington, como representante da classe empresarial, uma preocupação que é comum a todos nós é quanto investimento industrial Contagem perdeu nos últimos anos, inclusive empresas aqui instaladas que expandiram em outros municípios, em função de um ambiente pouco amigável ao investimento, no sentido em que o onero é excessivamente, com IPTUs extremamente elevados,
com contrapartidas exigidas ao município. Isso aí, nos últimos anos, Contagem, que já foi o principal polo industrial de Minas Gerais, hoje está relegado, se não me engano, à 5ª ou 6ª posição, perdendo posições para Betim, Uberlândia, Juiz de Fora e outras cidades aí. E tem perdido investimento até para cidades menos aparelhadas, como Ribeirão das Neves, o próprio Betim tem atraído bastante, Joatuba. Qual a sua visão para melhorar a atratividade, considerando que a grande geração de receita para o município de Contagem vem através das indústrias que estão aqui instaladas, e essa perda de receita continuada pode dificultar os investimentos sociais em saúde para esse abaixo da população? Qual a sua visão sobre isso? Você pretende gerar um ambiente mais amistoso à atratividade de negócios, de empresas, indústrias principalmente? Bom, olha só, são as indústrias que trazem emprego para o nosso município. A gente perdeu aqui recentemente até 2 hospitais para Betim, que foi o Hospital da Unimed e o Hospital Mater Dei. Por quê? Porque o Vitório doou terreno, fez alguma contrapartida de incentivos fiscais. Eu estou aberto a essas propostas com todos os empresários, desde que essa empresa instalada no nosso município, ela tem que empregar a maior parte dos nossos contagenses. Uma empresa vai vir para cá com 300 funcionários, que 80% seja instalado aqui dentro. Vão trazer um comprovante de endereço de mais de 2 anos, vão criar um critério rigoroso. Tá? Eu vou doar esse terreno por tempo indeterminado para essa empresa. A cada 10 anos a gente renovar, a cada 20 anos, seja o que for. Mas eu sou a favor dessa política. Por quê? Falta o incentivo do executivo de atrair essas empresas. E a gente tem que ajudar a desburocratizar. O que desanima hoje do empresário, além da questão da doação, além da questão do incentivo, vou te dar um exemplo clássico, o alvará. Vai tentar tirar um alvará nessa prefeitura. É desumano com o empresário que quer tirar um alvará. Aí você tem que pedir um favor, um vereador, para ir lá tentar arrumar o alvará. Não pode, isso não pode acontecer. A gente quer informatizar a questão do alvará. O alvará provisório, ele tem que ser liberado num prazo no máximo de 30 dias, e aí, esse alvará sendo liberado, ele vai fazer uma assinatura virtual, se ele estiver omitindo algum dado também, ele vai ser penalizado, mas a prefeitura depois vai atrás para ver se aquilo está certo ou não. A gente não pode deixar hoje o empresário ficar aguardando anos o alvará. É isso que não pode acontecer. Então, se a gente não desburocratizar, se a gente não fizer uma política de doações de terreno, que a gente tem vários espaços públicos aqui que acabam sendo invadidos e depois a gente tem que indenizar aquelas pessoas. E se a gente não desburocratizar, a gente não vai trazer de novo o nosso tão sonhado polo industrial. Estou aberto a essas propostas, inclusive os empresários que tiver empresas que queiram se instalar, a gente vai estar sempre de portas abertas para fazer esse debate e levar o projeto à Câmara dos Vereadores para ser aprovado. Perfeito. O interesse é constante, e através do sistema indústria, da FIENG, do CIENG, a gente tem sempre muitas demandas, mas vou antecipar que muitos empresários se afugentam com as características da cidade. Pelas complicações burocráticas que o senhor citou, apenas uma, que é o alvará, que envolve uma das complexidades, além das exigências em constante a cada renovação, né, os custos que se implicam. Então, acho que precisa visualizar isso com mais prioridade, porque não são só os empregos. É natural as empresas, as indústrias buscarem a mão de obra na proximidade dela para diminuir os custos de transporte, de desgaste do próprio trabalhador. Mas o que não pode se perder de vista, o grande fator de geração de recursos é a participação no valor adicionado fiscal que essas empresas deixam no município a cada venda ou faturamento até para o resto do país. Mas, doutor Wellington, é bom saber a compreensão. Pode ter certeza que, sendo vamos cobrar essa, contribuir na medida do possível para o crescimento e o desenvolvimento da cidade, aí, juntamente com a prefeitura. Obrigado. Eu que agradeço. Candidato, agora nós ouviremos aí a pergunta da ASIC, pelo doutor Felipe. Doutor Wellington, prazer em revê-lo, boa tarde. Prazer. Em relação, né, o Cássio adiantou em relação a essa dificuldade da abertura das empresas, né, de trazer fomento para as empresas em Contagem, mas em relação ao IPTU dos distritos industriais, tanto a Juventude Dias quanto o 5. Hoje as empresas são penalizadas com a alíquota de 2% quando elas deixam de funcionar.
Gostaria de saber qual que é a proposta do candidato em relação ao IPTU, né, para fomentar a vinda dessas empresas e se existe alguma possibilidade de fomento para as indústrias que estão fechadas nesse distrito industrial. Bom, a questão lá do 5 lá, vamos lá, questão do IPTU, primeiro, quando isentou há 27, 28 anos atrás o IPTU residencial, acabou sobrecarregando os empresários, né? O IPTU ficou mais caro. Voltou o retorno do IPTU residencial, mas o empresário não diminuiu nada. Na realidade, hoje, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver o que a gente consegue abaixar essa receita do IPTU. Hoje eu não tenho esse dado real porque eu não tenho acessos reais lá dentro da prefeitura. A gente hoje paga empréstimo da Marília, do Carlinho e o novo empréstimo que foi votado na Câmara para o sistema de mobilidade urbana. Né? Então, assim, a gente precisa fazer um estudo, assim que assumir o governo, para ver o que a gente consegue diminuir a classe empresarial. Se a gente conseguir diminuir a classe empresarial, a gente vai conseguir que vocês ajudem ainda a gerar mais emprego, ter um lucro maior em cima de vocês, atrair mais empresas. A questão dos 2%. A gente tem uma proposta de tentar colocar pelo menos 1%, né, das empresas que estão fechadas, mas a gente não pode hoje fazer essa garantia para vocês de uma forma muito simples, transparente, porque a gente não tem dados reais do executivo, eles não passam esses dados reais. Então, hoje, se eu chegar e falar assim, não, nosso governo, a gente vai conseguir fazer isso e isso em relação ao IPTU, o que eu posso te assegurar que eu não quero estrangular a nossa classe empresarial, a nossa classe do comércio. Vocês geram emprego. Todo mundo quer morar numa cidade que tem emprego, saúde e educação. Eles querem pagar o IPTU, mas tem que ter emprego, saúde e educação. Agora, o que acontece hoje? Não está tendo emprego, não está tendo saúde e a educação está mais ou menos. Então, as pessoas não têm aquela vontade de pagar o imposto do IPTU, a classe residencial, porque ela não vê esse retorno. Mas à medida que a gente for melhorando a classe empresarial junto com a saúde e educação, as pessoas vão querer pagar um imposto no valor justo para poder morar na cidade que gera emprego para a nossa população. Então, a gente vai fazer esse debate. Agora, o que a gente puder fazer para baixar a alíquota de vocês, a gente vai fazer. Só que hoje a gente não tem como se falar o que vai baixar se de 2 para 1, porque a gente não tem dados reais de dentro da prefeitura. Ok, estou satisfeito. Obrigado, candidato. Nada. Candidato, agora nós ouviremos a pergunta do CDL. O Reginaldo ou o Rodney, quem que vai fazer a pergunta? O Reginaldo falou que tentou ativar o áudio dele lá, está com problema. Ele mandou a pergunta pelo WhatsApp. Candidato, em nome da CDL, em relação, qual é o seu entendimento para fomentar a atividade comercial em Contagem, bem como qual é o posicionamento do candidato em relação às feiras itinerantes e ainda o comércio informal que não provém renda à cidade. Qual é a sua opinião? Peraí, as feiras informal, eu não sou tão a favor dessas feiras não, porque a gente já tem um comércio local e essas feiras vêm e acabam tirando a atração do nosso comércio local, tá? Então, primeira coisa, a gente já tem um comércio local que paga uma taxa hoje absurda, igual a taxa de engenho e publicidade, acima de 2,5 metros, já paga mais imposto aquilo, e na hora que ele tem que fazer aquela arrecadação a mais, vender a mais, vem uma feira lá itinerante e arrecada aquilo lá. Não é que eu sou contra a feira, não, mas primeiro a gente tem que valorizar o nosso comércio local, tá? Então, uma coisa é uma vez por ano, em parceria com a CDL, se eles acharem que pode ter alguma feira, tudo bem, mas eu particularmente sou contra a feira nesse sentido. A nossa feira local que existe, a feira do Eldorado, lá do bairro Amazonas, de Nova Contagem, a gente vai criar um departamento dentro da Secretaria de Administração para que esse departamento fique responsável pelos todos os nossos feirantes locais, porque hoje eles ficam na mão das regionais, as regionais acabam fazendo política em cima deles. A gente vai padronizar a nossa feira também. Toda feira vai ter o mesmo tamanho de barraca, a mesma cor, banheiro químico, som, vai ser fornecido pela prefeitura. A gente vai padronizar a nossa feira, fazer uma feira mais bonita, mais organizada, e a gente tem essa condição. Você perguntou também, qual foi a outra? Desculpa, foram 3 perguntas e uma. Para fomentar a atividade comercial em Contagem. Pois é, uma das formas do nosso fomento é a taxa de engenho e publicidade, que a gente irá dobrar para 5 metros, tá?
a gente vai também regularizar também essa questão desse fomento de lanches também. Hoje a gente tem aí vários food trucks, tudo de maneira irregular, que a prefeitura não consegue arrecadar. Eu, como vereador, até fiz um projeto regularizando os food trucks, não consegui essa aprovação, mas como prefeito a gente vai fazer um projeto desse, regularizando ele, para a gente recolher também uma receita, a gente poder fiscalizar, que hoje funciona tudo de forma desorganizada e ilegal também. São esses os projetos que a gente vai fazer em relação à CDL. Perfeito. Bom, parabéns em relação principalmente aos food trucks, né? Na SIC, até mesmo quando o Humberto era presidente, o Guimar era presidente, foi uma briga, tá, para tentar regularizar. Eles usam espaço público e não trazem nenhum tipo de receita. Então, parabéns, é uma proposta muito interessante, além da concorrência desleal. Eu agradeço. Obrigado. Candidato, a partir desse momento ouviremos aí a pergunta do CRC, que eu acho que o CRC está ausente, né, Felipe? Teve eleição há pouco tempo no CRC, então eles estão sem o representante. No caso aí, a pergunta deles também foi respondida sobre a questão da agilidade no processo de obtenção de alvarás e a questão da informatização e melhorias desse processo. Aí o candidato até explanou sobre essa questão. Se quiser fazer alguma consideração nesse sentido, fique à vontade. Não, eu acho que tá respondida mesmo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida em relação à resposta, eu até faço um complemento, mas eu acho que contemplou mesmo. Questão do alvará é informatização. A gente vai liberar o alvará provisório, vai liberar e depois a prefeitura vai atrás para ver se aquele estabelecimento pode continuar aberto ou não. Mas que a gente vai liberar esse alvará, vai acabar com essa burocratização, principalmente do alvará, a gente tem que fazer isso. A gente está perdendo muitas empresas, muitos investimentos no nosso município por causa disso. Ok, agora vamos ouvir a pergunta do CREA, né, pelo nosso amigo Carmo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, candidato. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. E é com grande satisfação que a gente tem aí um candidato que já conhece basicamente os problemas de Contagem e que faz uma leitura perene, uma leitura tranquila sobre o que a gente deve fazer para que a gente tenha um município com um desenvolvimento sustentável e tudo funcionando como é o gosto aí do munícipe, né? A pergunta do CREA, veja bem, o senhor disse ainda há pouco sobre a ocupação do solo urbano de Contagem, e a gente tem um problema imenso. Às vezes, o empreendedor ele tem carência de espaços no município, quando muitas das vezes a gente tem espaço que não é hoje regulamentado e que deveria passar por uma regularização fundiária. É uma promessa de todo candidato e, quando se elege, ele se esquece desse problema. Eu acho que a gente acaba gerando grandes problemas para a saúde pública, para a educação, e é um inchaço da mancha urbana, né, em espaços nobres como o Parque São João, a região central de Contagem, e que poderia hoje estar sendo um grande fomento para a indústria da construção civil. E por falta de uma regularização fundiária, a gente vê vários terrenos aí, às vezes até podendo ser invadidos e mal ocupados. O que é que o candidato tem hoje em mente para resolver essa questão, já que, como vereador, o senhor viu isso aí de perto e não teve nenhum processo, praticamente, nos últimos 6 anos, para poder regularizar o nosso município? Essa questão da regularização fundiária não dá nem para entender, né? Igual a questão da demanda em Nova Contagem de uma caixa econômica. A gente não consegue colocar uma caixa econômica lá porque não tem escritura na maioria dos terrenos, né? Isso aí tem que ser uma prioridade de qualquer prefeito que assumir o município. Tem que ser tratado isso aí com muito carinho, atenção e como prioridade no primeiro ano de mandato para a gente regularizar isso aí. Não tem como um município desse tamanho você não ter escritura. Você o poder executivo não levar isso como prioridade da sua gestão. Né? Então, vai ser uma prioridade nossa a questão fundiária, né? Para a gente poder ter essas escrituras, poder trazer investimento,
poder dar essa garantia para o empresário também que for, ou que recebeu um terreno, que comprou, seja o que for aqui no nosso município, que ele tenha a sua escritura. Mas isso aí vai ser uma prioridade e a gente vai fazer de tudo para regularizar o nosso município. Não vai ser fácil, teve um pequeno avanço nesse governo, na região do Nacional, Ressaca ali teve algumas partes que receberam alguma coisa, mas ficou muito depois esquecido e tudo. Iniciou-se no início, mas depois frouxou, né? Vamos dizer assim. Mas vai ser uma prioridade minha, a questão fundiária, tá? A gente vai pegar uma equipe que jurídico que entende isso aí, a gente vai fazer de tudo para regularizar nosso município inteiro. Tem a questão do Estado também, né? Tem a burocratização do Estado em relação a isso também, né? Sim, mas a gente tem a resposta aí como satisfatória, é claro, mas o Estado pouco interferiria nesse processo, uma vez que é de competência do Executivo. E hoje nós temos aqui grandes profissionais no próprio município, e o próprio município já trouxe recentemente aí uma equipe de trabalho para georreferenciamento do município. Então, hoje estão bem pontuadas essas áreas, e eu não vejo com grandes dificuldades a execução desse trabalho. Pode-se, inclusive, lançar mão de um projeto de engenharia pública e buscar profissionais dentro do próprio município, através do CREA e das associações de profissionais técnicos, para agilizar isso aí. Hoje, o empreendedor, ele carece de espaço nobre, e nós temos espaço nobre que não se tira um registro, dentro do centro de contagem, por exemplo. Verdade. Com certeza, mas a gente vai montar um colegiado em cima disso aí, vai ser nossa prioridade, assim, todos os dias no primeiro ano de governo. Isso é fundamental para o município. Sem questão fundiária, a gente não consegue avançar também muita coisa, não. A gente fica se esbarrando depois em outras coisas, né? É isso aí. Muito obrigado, candidato. E conte conosco, conte com o G7, viu? Boa sorte aí na sua empreitada. Obrigado, Sucesso. boa sorte. Candidato, agora ouviremos aí a pergunta da OAB pelo doutor Rogério. Fique à vontade, doutor Rogério. O doutor Sanders está presente também, se quiser manifestar, fique à vontade. Boa tarde, doutor Wellington. Boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nós, do G7, desde a sua criação, tivemos a intenção do diálogo, da aproximação, né, das questões políticas do Executivo e Legislativo, para tentar contribuir com o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Nós trabalhamos muito com o exemplo que nós temos hoje em Maringá, no Paraná, com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, onde lá todas as atividades na cidade são primeiro consultadas, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico passa a ter um papel importantíssimo nesse desenvolvimento, sendo uma esfera deliberativa. Nós conseguimos, de uma certa forma, ainda que timidamente, a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico em Contagem. E hoje funciona de forma a ouvir, né, os empresários. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse conselho, se é da sua prioridade esse diálogo, principalmente com as entidades que compõem o G7, e na atividade de trabalho em conjunto para o desenvolvimento do município. Tá, é minha prioridade, sim. Eu sou a favor do diálogo. Na verdade, o médico ele sempre sabe escutar muito bem as pessoas para a gente chegar no diagnóstico. O que a gente não pode admitir é ter algum conselho não ter esse diálogo. Por exemplo, a CDL, o governo quis mexer na taxa de engenho e publicidade. Eles fizeram um debate na CDL. Você está entendendo? Então, não adianta a gente ter um conselho também e o executivo não conversar com esse conselho. Inclusive, deixo aqui que, para a gente trazer empresas para o nosso município, a gente depende que esses conselhos também nos ajudem. Vocês são empresários, você conhece outras empresas que queiram vir para cá. A gente está à disposição dessa parceria. Está à disposição de fazer o debate para que a gente possa chegar no meio termo do empresário junto com a prefeitura, que atenda os dois lados. Só a favor de manter, sim, e fazer sempre esse diálogo e que vocês nos ajudem a atrair empresas para o nosso município. Tá ótimo. Muito obrigado, candidato, pela resposta. Esperamos que consigamos trabalhar em conjunto.
Obrigado, eu que agradeço. Candidato, nós recebemos aí hoje a presença do Humberto Nogueira, ele ia fazer pergunta pelo CIENG, né? E como tem uma brecha aí no tempo, você quer fazer alguma colocação, Humberto? O seu microfone está desligado. Sr. Wellington, boa tarde. Oi, boa tarde. É Humberto Nogueira. E eu vou só pegar uma deixa da colocação do Cássio sobre as empresas em Contagem. A minha pergunta ela é simples, é a possibilidade de unificação da alíquota de 0,75, que nós temos a cobrança hoje nas empresas de 0,75 e 2% para as áreas não construídas. Ou seja, a possibilidade do seu estudo, já que você falou que não tem acesso, à unificação dessa alíquota, já que a empresa está aqui é para produzir riqueza, é emprego, é tudo. Ou seja, isso foi levado a 2% e penaliza muitas empresas. Eu, pelo menos, sou testemunho de muitas aí, por essa carga do tributo, que há muita distorção de setores da cidade e muitos mudam realmente levando em consideração, quando coloca na planilha, o IPTU tem um grande peso. Então, sobre a pergunta, é a viabilidade de ter uma alíquota única de 0,75 para as empresas em Contagem, do IPTU. E a outra colocação, igual ele falou dos trucks aí, dos lanches aí, a gente vê os distritos industriais também com muitas invasões de passeio, e isso realmente tráfico de droga, uma série de outras coisas que preocupam muito a segurança. O que pode ser feito? Tá. Há possibilidade, não é uma promessa minha, não é um compromisso meu. Há uma possibilidade? Mas não há garantias, para deixar bem claro, tá? Mas há essa possibilidade assim. Quando eu falo que a prefeitura não passa os dados reais, porque assim, hoje, por mais que a gente pegue alguma coisa, não é o real do real do real. Né? Então, a gente precisa entrar lá para a gente ver realmente. Mas tem essa possibilidade sim, tá? A questão da segurança que você falou relacionada aos lanches, como é que foi? Ou seja, há invasões de passeios com invasão de passeio e construção para lanchonete e tudo nos distritos industriais. E esses pontos, eles, além de estar invadindo o passeio das empresas, não há como a empresa fazer nada, e há também tráfico de droga, porque o ponto ali ele está em local mais aberto e fica os distritos industriais aí realmente com um formato feio e mal cuidado, principalmente esses pontos que ficam realmente, não somam positivamente. Sim, e a questão do food truck tem a questão também que às vezes eles param no mesmo quarteirão, na mesma rua da pessoa que vende aquele mesmo lanche ou aquele mesmo. Então, assim, não pode ter essa concorrência, né? Porque assim, o comerciante está ali pagando seus tributos, pagando tudo, e aí o cara para um food truck ali que não agrega hoje nada no município, porque o município não quis regularizar isso até hoje, tá? Então, quando a gente regularizar, a gente vai fazer um planejamento aonde que vai ter, qual local que ele pode ficar, o que ele pode ocupar de espaço também, tá? Para que a gente consiga ter esse planejamento e ter essa segurança também. Porque hoje eles param onde que eles querem, eles colocam o que eles querem e ninguém está nem aí. Essa é a realidade. A preocupação também, perdão de cortar, é exatamente a invasão das calçadas e que é feita as construções físicas, você não chega nem a ser, ou seja, são muitos, nos nossos distritos industriais, tem muitas invasões nos passeios para construção dessas lanchonetes que fica, ou seja, não tem aprovação e não tem, ou seja, essas invasões, o que fazer com elas? Quando a gente regularizar, a gente pretende tirar isso tudo, porque a lei vai ser única para todo mundo. O tempo foi concluído da rodada de perguntas, né? Eu vou solicitar o candidato agora, né? Ele vai ter agora, candidato Wellington, ortopedista. Você terá aí 5 minutos para fazer suas considerações finais. O que eu quero deixar aqui também, a região do 5 também virou uma cidade abandonada, a gente tem várias empresas que saíram dali, terrenos imensos, a gente tem que fazer uma política ali de divisão de áreas novamente, para a gente trazer novas empresas para cá, não tem como
cada área tem um tamanho, ele tem área que chega até 20 mil metros quadrados, então a gente não vai conseguir trazer empresas do jeito que está, então fazer uma nova divisão dos 5 também vai estar no nosso plano de governo também. Gostaria muito de agradecer essa entrevista, pedir desculpa pelo atraso, que eu tive um problema na conexão aqui, estou fazendo pelo celular, não consegui pelo notebook. Deixar bem claro, hoje a gente tem 16 candidatos a prefeitos, a gente já teve vários candidatos aqui nos últimos 20 anos, mas a gente não teve um médico, um gestor, e às vezes as pessoas ficam, é médico, vai olhar só para a saúde. Não, a gente não vai olhar só para a saúde, saúde, educação e economia. Essas são nossas prioridades nos nossos próximos 4 anos, não tem como abraçar tudo, a gente depende da ajuda do governo federal também, deixar isso bem claro também. Se ganha algum candidato a prefeito aqui que não tem essa aliança do governo federal, vai ser um retrocesso para o nosso município. A gente está numa crise de saúde, uma crise econômica, então a gente precisa muito dessa união, não só no nosso município, como no governo federal. Esse projeto nosso tem essa abertura também no governo federal para deixar todo mundo de forma tranquila também, isso é muito importante. Questão do Estado, eu sei que o Estado tem uma candidatura aqui, mas ele também vê nossa candidatura com bons olhos também. O Estado hoje está numa dívida de mais de 19 bilhões, então não está fácil para ele. E que vocês possam avaliar também todos os candidatos e aquele que vocês acharem que vai ser um bom gestor em todos os sentidos, ajude a mobilizar. Eu sei que vocês têm que ser apartidário, mas com a sua família, com seus amigos, porque eu acho que Contagem está sofrendo muito nos últimos anos, sofrendo muito, muito mesmo. Igual fala de uma questão da rodoviária, uma cidade de 700 mil habitantes, quando você precisa pegar um ônibus, você tem que ir para Belo Horizonte, a gente não pode admitir, num município que arrecada mais de 2 bilhões, um município que arrecada mais de 2 bilhões, que a gente não consegue fazer um alvará provisório, o município que arrecada mais de 2 bilhões, que a gente não consegue, hoje, qualquer pessoa que infartar hoje aqui no nosso município que não tiver convênio, não tem um centro de hemodinâmica aqui. Quantas vidas que a gente não perde no nosso município de pessoas que sequer teve a oportunidade de fazer um cateterismo? Então, assim, compara Contagem com o Juiz de Fora está há anos na nossa frente. Então, assim, eu só acho isso, nosso município deixou de crescer muito nos últimos anos, deixou de ter prioridades, perdeu a identidade e hoje eu estou vindo como candidato com esse propósito, resgatar do nosso município, colocar o que já tem para funcionar, ajudar a nossa economia para a gente gerar emprego, gerando emprego, essas pessoas vão consumir cada vez mais no nosso município e por aí vai, é o ciclo que eu quero fazer, que eu pretendo fazer em cima do nosso plano de governo. Resumidamente, era isso mesmo que eu queria falar, agradecer vocês, a presença de todos aí, me ter convidado também, e que, se Deus quiser, dia 15 de novembro, o doutor Wellington chega lá. Candidato, nós agradecemos aí por ter aceitado, né, o nosso convite, em nome do Grupo G7, eu agradeço, né, foi muito boa a nossa conversa, e desejamos boa sorte na sua caminhada, que Deus o abençoe, né, e o ilumine aí, e que chegando lá na prefeitura, tenha certeza de poder contar aí com o apoio do nosso grupo, que é um grupo que visa aí, dentro de seus objetivos, né, contribuir com o gestor público, né, com o executivo, na eleição das prioridades, né, das principais políticas para o nosso município. Agradecemos muito e em breve estaremos aí juntos, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença e fiquem com Deus. Obrigado, doutor Wellington. Eu que agradeço a todos, muito obrigado e boa noite de vocês aí. Nossa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos e com Deus. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Tem um negócio do Fábio hoje, não tem?